E aí, galerinha, continuando o nosso estudo sobre o livro Diálogo Fraterno, Ética e Técnica, nós estamos caminhando para as etapas finais, analisando as interpretações ou as orientações doutrinárias. Temos todo o percurso, já fizemos então a interpretação doutrinária do caso da Fabiane, quando falamos da questão da morte. E agora nós ainda temos o caso do André, que era aquela pessoa que tinha chego com crise de pânico. O caso da Soraya, que era aquela mulher que o primo ou sobrinho, agora não me recordo, cometeu suicídio. E aquela pessoa também do caso do Jorge, que era uma mulher que estava insatisfeita no casamento. Vamos tentar analisar esses 3 casos nesse vídeo, dependendo do tempo. Se não for possível, a gente interrompe e começa o outro. Mas vamos fazer estas análises para depois discutirmos as orientações. Então, nós estamos aqui na interpretação doutrinária, usando as obras de Allan Kardec. Depois ainda vamos discutir um pouquinho sobre as orientações a partir das obras subsidiárias e os encaminhamentos que nós precisamos fazer dos atendimentos. Estou aqui com o Livro dos Espíritos, já estou fazendo a propaganda para vocês, dizendo que a gente precisa ir, que a gente precisa ter a mão, né? O Evangelho está aqui também, se a gente precisar, porque esse é o nosso objetivo. Compreendermos a problemática das pessoas, a situação à luz da doutrina espírita. Aqui em Curitiba hoje está mais frio, chovendo, fiz um cafezinho, me permitindo junto com vocês tomar um cafezinho, porque essa nossa história vai longa, nós temos 3 casos para discutir. Primeiro caso, então, vamos pegar qual? Aquele caso da Soraya. O caso da Soraya, então, era de uma mulher que tinha o primo, o sobrinho tinha cometido suicídio. Ela estava muito mexida com essa experiência e traz 2 questões principais. A primeira é o querer saber como que está esse sobrinho. Ela estava muito abalada com essa experiência. Eu vou dizer essa pessoa porque eu não lembro se é sobrinho ou primo. Como que está essa pessoa, porque ela estava muito abalada com esta experiência. E ao mesmo tempo isso mexeu de tal forma com ela que ela estava pensando em suicídio em alguns momentos, com um vazio existencial, uma falta de sentido. Veja que se fosse uma situação outra, nós estabeleceríamos o foco ou um tema ou outro tema, mas os 2 temas estão ligados. Porque compreender o que esta pessoa está passando e a sua situação no plano espiritual será sim um fator terapêutico, um elemento que ajuda, nós chamamos de fatores preventivos, né? Fatores de risco que levam o sujeito ao suicídio, e fatores preventivos ou fatores de proteção são os elementos que distanciam o sujeito de pensar em suicídio. E acreditar na vida após a morte é um fator protetivo, porque nos faz crer que em matando o corpo físico não se mata a alma, e com isso eu penso 2 vezes se eu vou me matar ou não. Então, nós vamos abordar os 2 temas porque pensar a condição desta pessoa é fator protetivo para a pessoa que nós estamos atendendo. Fizemos já todos os enquadramentos e agora nós estamos aqui na tentativa de compreender este caso à luz da doutrina espírita. Ela foi trazendo, nós fomos perguntando o que te traz a casa espírita, o que você pensa, o que você sente, né? São as nossas 3 principais abordagens. E aí essa pessoa nos traz a questão de saber como está o seu familiar no plano espiritual. Então, o primeiro impulso que eu tenho quando falamos de alguém que comete suicídio e que está, ou como está seu familiar, é de pensar no céu e inferno. Porque o céu e inferno
É uma obra extraordinária, aonde toda a segunda parte vai falar de diferentes estados ou diferentes posturas, diferentes condições das pessoas na Terra e como elas se encontram no plano espiritual, a começar por espíritos felizes e terminar lá, se eu não me engano, com espíritos endurecidos ou criminosos arrependidos, alguma coisa assim. Vai baixando, né? A escala. Mas nós precisamos lembrar que o céu e o inferno, ele é desdobramento, né, de ideias que já estavam ali postas no Livro dos Espíritos. Que o Livro dos Espíritos consta a doutrina espírita. Então, nós primeiro precisamos fazer as orientações dentro de O Livro dos Espíritos. E aqui, no Livro dos Espíritos, na quarta parte, Esperanças e Consolações, que é onde nós dizemos figuradamente que desdobra assim o céu e o inferno. Nesta quarta parte, nós temos o item desgosto da vida e suicídio. Nossa, aqueles mais puritanos que possam dizer: meu Deus do céu, mas vai falar desta leitura para as pessoas? Olha, se as pessoas não pudessem ter acesso a essa leitura, nós teríamos que dizer que Kardec foi um irresponsável, porque ele colocou num livro acessível a todas as pessoas uma leitura que não poderiam ter acesso. Então não faz sentido esse argumento. As pessoas podem ter acesso sim, e nós temos que estar juntos com elas, porque elas podem a partir disso fazer interpretações equivocadas, elas podem se atrapalhar no meio do percurso e nós estamos ali para oferecer um suporte para essas pessoas. Então, não as deixamos sozinhas. Em desgosto da vida e suicídio, são perguntas que eu estudo muito por conta das minhas pesquisas na área do suicídio. Nós temos ali análise de várias situações, né? A falta de recurso para a subsistência, ela está lá no mais para trás, em outra questão. Mas ali há a questão do desgosto da vida, há o suicídio pensando no desespero, nas misérias e nas decepções. Deixa eu só colocar no silencioso aqui, que eu achei que estava. Agora sim. Então, escapar da vida por causa das misérias e decepções do mundo, impedir que uma vergonha maior recaia sobre o filho e sobre a família, escapar da vergonha, chegar mais depressa a uma vida melhor, a ideia de salvar a vida de outro, o abuso das paixões, a imprudência, juntar-se aos entes queridos. Veja que nós temos aqui uma análise profunda, psicológica, de diferentes temas que levam as pessoas ao suicídio. Kardec, de maneira inigualável, né? Ele foi perguntando aos espíritos, porque já conhecia a alma humana, e tentando ver se ali existiam justificativas para de fato se matarem, e em nenhum desses casos nós encontramos a justificativa. Mas a questão central que nós temos para pensar com esta mulher começaria pela 944, no meu ponto de vista. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque se essa mulher em alguns momentos ainda pensa em suicídio, seja pelo efeito do familiar que cometeu suicídio, seja porque ela pode estar dando brecha para influências espirituais ou dos seus próprios conteúdos que estejam emergindo através daquelas vozes que ela ouvia, nós precisamos consolidar a ideia de que o suicídio não é um caminho válido. Eu digo que a maior prevenção do suicídio, ela não se dá quando as pessoas estão pensando em suicídio e nós as ajudamos. A maior prevenção do suicídio que a doutrina espírita pode fazer na vida das pessoas é trabalhar de tal forma esses conceitos, a ponto de que não se cogite o suicídio.
porque eu já tenho certeza absoluta que o suicídio não vai resolver os meus problemas, porque a vida continua, porque nós estamos interrompendo apenas o caminhar estreito do corpo físico, mas se as dores são da alma, se o desgosto é da alma, então a morte do corpo físico não vai libertar destes sentimentos e desses desgostos. Então, é muito importante que a gente consiga deixar isto claro para essa pessoa, para que ela não abra brechas para esses pensamentos, de forma alguma abra brecha a esses pensamentos de o suicídio ser uma possibilidade. Agora, o importante que nós poderíamos trazer aqui está na questão 957 da pergunta sobre as pessoas, como elas estão, né? Porque Allan Kardec, ele questiona quais são, em geral, com relação aos estados do espírito, as consequências do suicídio. E o que os luminares respondem? As consequências do suicídio são muito diversas. Isso aqui já é um ponto excelente do nosso estudo. Eu preciso me cuidar porque a minha vontade de ficar horas e horas aqui falando de suicídio. Aqui nós precisamos já ter um cuidado, muito diversas. Não é todo mundo que passa pelo Vale dos Suicidas como nós criamos. Não são todas as pessoas que passam tanto período de perturbação, alguns muito mais, alguns menos. Haja visto os casos que estão lá no céu e inferno. Ninguém descreve no céu e inferno o Vale dos Suicidas. Então, nós não podemos tomar estas coisas que nós lemos de maneira descrita de modo fantástico na obra de Ivone Pereira, inquestionável aqueles casos. Mas a gente se atém a regrinhas a partir desses casos que não condizem com a filosofia espírita. Não são regrinhas, Allan Kardec ensina-nos uma forma de pensar, é a filosofia espírita. E o que mais me interessa naquele livro sobre o suicídio, Memórias de um Suicida, é a atuação cuidadosa, amorosa e atenta do plano espiritual para com as pessoas que cometem suicídio. Ali, para mim, é o grande consolo de pensar em instituições tão grandiosas e de almas que são acompanhadas diretamente por Maria, com todos os cuidados que ela tem, né, da sua legião, deste número imenso de espíritos que trabalham acompanhando cada caso, cada momento, cada desenvolvimento de ideias para poder resgatar esses sujeitos no tempo certo. E com isso você fala, meu Deus do céu, que coisa linda, né? A gente fica com a parte desgracenta do suicídio, porque é a coisa desgracenta que está dentro da gente. Mas o livro Memórias de um Suicida, ele fala de todo o tempo de cuidado. Do cuidado que se tem quando desencarnou, do cuidado que se tem para o processo de reabilitação, do cuidado que se tem com o planejamento reencarnatório para o retorno dessa... É o tempo inteiro falando de cuidado, é um livro lindo, se nós olhamos por essa perspectiva, né? Então, os espíritos respondem, as consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e em todos os casos, são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros em nova existência que será pior do que aquela, cujo curso interrompem. Então, a única coisa, segundo os espíritos que orientaram e responderam a Kardec naquele momento, a única coisa que nós temos certeza a respeito do suicídio é o desapontamento. Porque há no ato suicida a expectativa de que eu elimine as minhas dores, os meus desgostos, as minhas frustrações, o meu mal-estar. E aí vem o desapontamento, porque eu elimino o corpo físico. Mas como estas são as questões da alma, então não resolvem-se. E aí surge o desapontamento.
Allan Kardec faz observação, não sei se é do conhecimento de todos, as letras menorzinhas, elas são os comentários de Kardec, e ele faz uma observação que é impressionante. Eu não vou ficar comentando, porque eu preciso lembrar que eu não posso ficar aqui falando horas e horas. Quem tiver interesse sobre as questões do suicídio, nós temos vários vídeos no canal do YouTube sobre suicídio, de um grupo que nós formamos aqui em Curitiba, de trabalhadores para fazermos ações na área de suicídio, de evangelização, grupos de apoio em hospitais e também de palestras, né? Então, nós montamos esses grupos, tem os estudos lá com muitas referências, né? Mas queria só ressaltar porque nesta continuidade do texto, nessas observações de Allan Kardec, ele fala de um período de perturbação que o espírito passa e as consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, sucedendo um período de ilusão em que o espírito durante mais ou menos tempo julga pertencer ainda ao número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim sente a sua revelia os efeitos da decomposição, fazendo experimentar uma sensação cheia de angústias, de horror, estado em que também pode persistir pelo tempo que deveria durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em caso algum, o suicida se livra das consequências da sua falta. É lindo o texto. De esclarecimentos, Kardec com posturas muito ponderadas, os espíritos muito ponderados, de dizer que não é regra, não é assim obrigatoriamente com todos, não são imposições, mas de que sim, há um período de perturbação, de dor, de desgosto, de desapontamento. E por que é importante nós falarmos disso? Acredito que seja muito importante, primeiro, para dissuadir a pessoa da ideia de que o suicídio é libertador, de que o suicídio é um ato de coragem que auxilia o sujeito a resolver seus problemas, de que vai ficar melhor a situação porque está eliminando dores e não está, porque as dores são da alma e só está eliminando o corpo, né? Mas também para que a gente entenda que as pessoas que cometeram suicídio, elas precisam muito da nossa oração. Elas precisam muito do nosso cuidado. E é importante também para nós, porque se eu me conecto com a culpa do sujeito, se eu me conecto com o sofrimento que ele possa estar passando, isso também vai me fazer mal. Eu preciso me conectar com a Legião de Maria. Eu preciso me conectar com os mentores espirituais desse sujeito. Eu preciso me conectar com os espíritos que desejam o bem. Eu preciso me conectar com o Cristo. Porque nós temos as notícias, se não me falha a memória, de Humberto de Campos, a descrever que quando Jesus então se encontra no plano espiritual, o primeiro que ele vai resgatar é Judas. O primeiro com quem ele vai ter contato é Judas. Então, essa postura nós precisamos reforçar da necessidade de oração, de cuidado, de diálogo. Por esses dias eu estava conversando com um amigo muito querido e que ele tinha então um conhecido dele, um amigo que cometeu suicídio. E eu falei para ele, dialogue com essa pessoa. Como nós dialogamos aqui. Fulano, tente não se culpar. Todos nós erramos, todos nós cometemos equívocos. Não se prenda a isso, se prenda às possibilidades dos dias novos, porque Deus nos dá infinitas oportunidades de crescer. E a isso me remete a um texto, a uma fala de Divaldo Pereira Franco sobre o suicida que se jogou nos trilhos do trem, embaixo do trem. É uma história linda. Está disponível na internet, recortado também. Então, são coisas que nós podemos sugerir para esta pessoa, mas em especial a leitura de O Livro dos Espíritos, que vai fazer os esclarecimentos a respeito dessas posturas que levam as pessoas ao suicídio, orientando esta moça e, ao mesmo tempo, orientando essa moça sobre o seu processo, né, sobre as suas ideias suicidas, e, ao mesmo tempo, esclarecendo a respeito dessa pessoa que cometeu suicídio. E, obviamente, depois disso, nós também deveríamos sugerir a leitura de O Céu e o Inferno,
segunda parte, capítulo 5 dos suicidas. Claro que vamos sugerir a leitura de todos os casos, porque nós conseguimos entender que a partir da forma como o sujeito conduz a sua vida é como ele vai se encontrar no plano espiritual. E no céu e inferno nós temos 9 lindos casos que se complementam como uma ciência psicológica, psiquiátrica, analisando as posturas do ser humano que o levam ao suicídio, como ele se encontra no plano espiritual. Então, frente a essa ideia de suicídio, nós precisaríamos trazer aqui Desgosto da Vida entre as questões 943 até 957, estimulando essa moça a ler o Livro dos Espíritos, a buscar as outras questões que possam envolvê-la quando ela fala do desgosto da vida, da falta de sentido. Podemos fazer ali também a indicação a respeito do objetivo da existência. E agora me ocorre também que nós poderíamos sugerir a leitura para ela. Veja, nós sugerimos várias leituras, né? Nas nossas salas de atendimento fraterno, Cláudio Reis, nós temos sempre aqueles bloquinhos de anotação com uma caneta, porque ali já aproveitamos e já vamos fazendo as anotações, porque a gente sabe que as pessoas não vão guardar de cabeça. E temos aqui, nas bem-aventuranças, Bem-aventurados aflitos, capítulo 5, né? Eu acho que o capítulo 5 é o que nós mais usamos para o atendimento fraterno. Esse texto sobre suicídio e loucura, né? Onde Kardec fala que a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, né? Então podemos abordar com essa pessoa o que é esta calma e esta resignação auridas, né, da maneira de considerar a vida terrestre, que o Espiritismo nos ajuda a entender que as experiências terrenas, elas são provações, que a gente está aqui para aprender, que ninguém está aqui por acaso. Eu tô com o olho bem pequenininho, agora eu tô vendo falando na gravação, né? Não sei se é por causa dessa luz que tá forte. No sono, agora já tá tarde aqui também. Mas, então, nós vamos conduzindo, né? E aí haja intuição ali no momento para ir orientando dentro desses textos e mostrando, sim, que nós temos uma perspectiva diferente da vida, né? E essa perspectiva diferente é que nos dá calma, que nos dá resignação, para que a gente não acredite nessa falácia do suicídio como solução para os nossos problemas, né? Não estamos aqui na Terra essa perspectiva de vida materialista, né? Hedonista, como se estivéssemos aqui na Terra para usufruir, para se divertir, para ter prazeres, e então se eu não estou podendo usufruir, se eu não posso me divertir, se eu não tenho um monte de prazeres, então a vida não presta. Essa é a perspectiva materialista. Nós não precisamos cair numa perspectiva masoquista de achar que estamos aqui para sofrer. Não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para evoluir. Mas infelizmente a maioria de nós precisa da dor como método terapêutico, como recurso pedagógico. Temos a possibilidade do amor e da dor, e nós acabamos escolhendo a dor como método pedagógico para a nossa transformação. Então, veja quantas coisas nós temos em O Livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo para orientar essa moça. Se ela nos questionasse em específico sobre o estado pós-morte, porque veja, eu subentendi que ela está questionando este estado pós-suicídio, né? Se ela nos questionasse sobre este estado pós-morte, de como que é o acordar do outro lado, do que acontece com o espírito depois da morte, nós iríamos para a segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 3, Retorno à Vida Corporal. Ali nós temos 3 itens. A alma após a morte, né, que mantém a sua individualidade, separação da alma e do corpo e perturbação espiritual.
E como obra subsidiária, nós sugeriríamos Obreiros da Vida Eterna, que faz análise, se não me falha a memória, de 5 casos, 5 perfis de pessoas, digo perfis psicológicos, né? 5 casos de pessoas, de como elas estavam ali e como elas se encontravam no plano espiritual, como que é o processo do desenlace, a atuação dos espíritos, o quanto que a família atrapalha ou que a família ajuda nesse processo, o quanto que nós precisávamos ter preparado as pessoas. Lindo, lindo, lindo o texto de Obreiros da Vida Eterna. Mas nesse caso, nós ficamos aqui com o desgosto da vida, a questão do suicídio, a questão no Evangelho da calma e da resignação, talvez a questão do sentido da vida, né? E com isso nós traríamos orientações muito seguras para essa pessoa, além das obras subsidiárias que nós vamos falar num outro vídeo. Eu vejo que já estamos em praticamente 26 minutos, então vou interromper por aqui e fazemos um outro vídeo agora com o caso do André e do Jorge, ok? Até logo!